O presbítero para mim vai estar ministrando. Se põe em pé, vamos receber o homem de Deus, vai estar pregando a palavra. Glória a Deus. Ô Mike, agora vai, né? Socorro, Mike. Paz, irmãos. Amém. Glória a Deus por mais a oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor. Porque muitas pessoas desejaram este lugar. Muitas pessoas desejaram estar nesse santo e poderoso lugar e não estão. Morreram desejando estar na presença de Deus, desejando estar na casa do Senhor, mas preferiu as outras coisas do mundo. Bem-aventurado é o homem e a mulher que ama estar na presença do Senhor. Por isso que o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que a sua alegria seja a minha alegria, e que a nossa alegria seja a força do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o médico, Lucas, capítulo 9, verso de número 23, que fala assim, Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava falando com o Senhor, e Deus me deu um tema sobre o desafio de seguir o Salvador. O desafio de seguir o Salvador. Nessa noite, aqueles que gostam de desafio vão ser desafiados nessa noite. Por quê? O Senhor Jesus não falou para os discípulos apenas. Porque diante de muitos, Jesus escolheu 12. E essa palavra, Jesus não falou apenas aos 12. Jesus abriu o leque e falou para todos. Aquele que quiser vir após mim. Quando você pega o Velho Testamento, quando você medita na palavra do Senhor, Deus não obriga nada a ninguém. Deus não força a barra com ninguém. Se é uma das qualidades de Deus, é essa: o livre arbítrio, a livre escolha. Isso não acontece na terra, isso acontece desde o céu. Desde quando aqueles anjos caídos resolveram se rebeliar, Deus deu a livre escolha para eles. E é assim com o homem, desde o princípio e será até o fim. Nós não vamos ser forçados por nada. Deus jamais vai forçar você a segui-lo. Deus jamais vai forçar você a vir na casa dele. Deus jamais vai forçar a situação para você orar a ele, para você jejuar a ele, para você meditar a palavra dele. Por quê? Ele é o Criador e nós somos a criatura. A partir do momento que nós desejamos, com o orgulho, com o ego que há dentro do homem, de parar de vir na casa do Senhor, de fazer birra, de parar de orar, de parar de meditar na palavra dele, Deus vai continuar sendo Deus. É nós que precisamos dele, é nós que ansiamos por ele. Porque quando ele fez o homem lá no Éden, o barro, um boneco imóvel, e ele soprou dentro daquele boneco o fôlego da vida, era a ligação entre o homem e Deus. Era a alma
alma que o homem precisava para se conectar com o seu Criador. É por isso que quando nós viemos na casa do Senhor, nós adoramos, nós oramos a Ele, nós entoamos cânticos, louvores a Ele, meditamos na palavra dEle, ouvimos a palavra dEle. Parece que é uma questão de minutos, segundos, ou até apenas algumas horas. Parece que nós esquecemos o problema. Parece que aquela dor da alma é substituída pelo refrigério da alma. Porque nós temos uma partícula de Deus. Nós somos a única coisa que Deus fez com as suas próprias mãos. Deus sempre nos dá uma escolha. E a partir do momento que você escolhe seguir a Jesus, escolhe se dobrar diante dele, se prostrar diante do seu Criador, aí começa uma nova empreitada. Porque a vida passada, os frutos, as sementes depositadas na terra, ainda está para vingar os seus frutos. E como se deparar diante dessa situação? Então Jesus começa: vocês que escolheram vir a mim, vocês que escolheram servir a mim, vocês devem fazer algumas coisas. Lembrando sempre: se quiser vir após mim. No evangelho de hoje, quando você pega em alguns ministérios, nas televisões, tem divulgado um ministério errôneo, não o ministério do Senhor, onde apresentando Cristo como Salvador, mas apresentando Cristo como solucionador de problema, apresentando Cristo como aquele que você chegou endividado com Jesus. Jesus vai abrir a conta bancária e vai recheá-la de dinheiro. Você que vê o solteiro, vem até Jesus, que lá ele vai arrumar uma noiva, e lá você vai casar. Você está morando de aluguel, vem para Jesus e ele vai te dar uma casa com piscina, com varanda. Você que está com problema do alcoolismo, vem para Jesus que ele vai resolver. Jesus pode resolver tudo isso? Pode. Mas ele tem muito mais para dar para mim e para você. Então hoje o evangelho está distorcido. Hoje você vê as pessoas apresentando o Deus, valorizando os dons de Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Apresentando nós como o Deus. Porque Deus, se você não me der, eu paro de servir. Senhor, porque a tua palavra, colocando Deus na parede. Quem somos nós? Porque quando Abraão, o pai da fé, chegou na oração, ficou sabendo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele começou a interceder por aquela cidade. Porque Abraão conhecia os moradores. Porque quando Ló, seu sobrinho, foi levado cativo, mas os reis, Abraão foi lá e resgatou eles. E eles voltaram do caminho. E Abraão lá conhecia homens fiéis e tementes ao Senhor. Lá ele conhecia mulheres que se dobravam diante do Senhor. Lá ele conhecia jovens que eram cheios da presença de Deus. Então quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão não quer aceitar. Por quê? Porque lá ele conheceu. Lá ele lembrou de homens e mulheres que temiam a palavra do Senhor. Ele fala: não, Senhor, apenas que eu interceda por aquela cidade, porque eu lembro de fulano que temia ao Senhor. Abraão não tem Abraão. Ele fala assim: Senhor, ainda que sou pó e cinza. Quando nós, na qualidade de servo, na qualidade de filho de Deus, quando nós começamos a servir ao Senhor, e o Senhor começa a acrescentar coisas nas nossas vidas, nós esquecemos da onde Deus nos tirou. Abraão lembrou ao Senhor: Senhor, ainda que sou pó e cinza. Porque ele sabia, diante de Deus ninguém é nada. Quando Davi foi trazer de volta a Arca da Aliança, e chegando já perto
de Israel. Ele se tira a sua capa de rei, ele tira a sua coroa de rei e fica quase seminu. E a mulher dele chegou a invejá-lo, chegou a enojá-lo. Sabe por quê? Não tem um rei que fica diante dos reis dos reis. Davi sabia que na presença de Deus, todos nós somos pobres e miseráveis. E quando nós somos abençoados pelo Senhor, nós esquecemos disso. Nós esquecemos da situação que nós chegamos. Nós esquecemos da calamidade que era o nosso lar. Isso não pode. Porque isso é uma brecha para entrar o orgulho, para entrar a soberba. E a palavra do Senhor fala que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Você sabia que a miséria, tem pessoa que ama a miséria? Eu não tenho nenhum pão, eu não tenho nada. Ele se orgulha de ser miserável. Ele se orgulha daquilo. Isso é soberba, é orgulho. Então nós esquecemos. E Abraão lembrou ainda que sou pó e cinza. Todos os dias nós temos que chegar diante do Senhor. Senhor, ainda que sou pó e cinza, receba minha oração, receba minha oferta, Senhor. Então nós que escolhemos seguir ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou: vocês têm que negar a si mesmo. Uma coisa é eu negar um vizinho, uma coisa é eu negar um estranho, é eu negar um parente, outra coisa é eu negar a mim mesmo, outra coisa é eu negar os meus desejos, outra coisa é quando a raiva vir, eu me controlar. Outra coisa é quando vinha a vontade de retroceder, eu falo: não, eu sei em quem eu tenho crido. Outra coisa é você, quando Jó passou, perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé no Senhor. Quando vinha a vontade de blasfemar, você fala: não, eu sei que os pensamentos do Senhor que Ele tem a meu favor são pensamentos de paz. Aí é a hora de demonstrar o verdadeiro cristianismo. Aí é a hora de mostrar se você nasceu de novo. Porque nós intitulamos de nova criatura, mas e as nossas atitudes? Porque o Senhor falou: pelas árvores conhecerão os frutos. Mas tem muito fruto que você só vai ver se o fruto é bom na hora que você pegar, na hora que você degustar, na hora que você comer. Tem muitas mangueiras que produzem fruto manga, mas a manga é podre. Tem muita árvore dando fruto, sim, mas o fruto é podre. Então Jesus fala que nós temos que negar a nós mesmos. Isso está o problema. Eis aí a questão. Eis o desafio, é negar a nós mesmos. É ficar um tempo sem a televisão e se dobrar diante do Senhor. É se dispor do aconchego do seu lar e vir à casa do Senhor prestar o culto racional. Esse é o desafio. Isso é negando a nós mesmos. É todos os dias. E ele fala que nós temos que tomar a nossa cruz e a carregá-la todos os dias. Sabe o que o Evangelho tem pregado hoje? O Evangelho vem, traz a sua cruz, dá para o pastor, que o pastor vai carregar a sua cruz. Não. Jesus falou que nós temos que carregar a nossa cruz e seguir Ele todos os dias. Nós temos que pegar a nossa cruz, porque lá naquele grande dia o Senhor vai nos julgar diante das nossas obras. As nossas obras vão passar pelo fogo. O que adianta? O problema é meu e eu quero transferir o problema para os outros. Nós temos que reconhecer, falar: não, eu vou carregar a minha cruz. Se a cruz é o seu marido, carregue.
debaixo de oração, debaixo de jejum, que na hora certa, no momento exato, o Senhor descerá do céu e ele vai se dobrar diante do Senhor e ele vai se converter. Eu não creio não, porque está perdido. É isso que Satanás quer que você pense, que o seu marido, que a sua esposa é um caso perdido, que o seu filho é um caso perdido. É isso que Satanás quer. Mas o Senhor dos Exércitos tem algo novo. O Senhor dos Exércitos tem promessa. É isso que ele falou lá em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso de número 9, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. No versículo 25 ele fala: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isso que o Senhor vai fazer naquela fonte que não jorra água, naquele deserto onde não há água, Deus vai fazer brotar água lá. É no deserto que Deus faz virar um manancial. Quando Elias estava no deserto, Deus mandou um corvo alimentar enquanto a cidade estava passando fome. Aquele homem que tem o Senhor, aquele homem que serviu ao Senhor, Deus tem preparado um corvo para alimentar. Se você tem ao Senhor, se você está debaixo da graça do Senhor, Deus sempre vai levantar alguém para te sustentar. Nem que seja Elias, nem que você tenha apenas uma botija de azeite, um pouquinho de óleo, Deus vai fazer jorrar águas vivas, azeite, porque esse é o Deus da multiplicação. O que para você é impossível, o que para você é um caso perdido, você não sabe o poder de Deus. Você não sabe o poder de Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer de nós, que nós carregamos a nossa cruz todos os dias, negando a nós mesmos. Isso é o desafio. Isso é a fé. É você ver aquela pessoa que está desviada, já assentada de terno, com a Bíblia, vindo na casa do Senhor. É pela fé. É pela fé. Começa a projetar seus sonhos. Começa a projetar o milagre. Isso que é o problema nosso. Nós estamos igual Tomé. Senhor, eu quero ver para crer. Senhor, eu preciso fazer um exame para ter certeza. Não. Começa a projetar o milagre dentro de você. O milagre tem que nascer dentro de nós. Começa a ver o seu marido assentado na mesa, dizendo: hoje quem vai fazer oração é eu. Hoje quem vai orar sou eu. Hoje ninguém dorme enquanto não orar diante do Senhor. Começa a ver. Começa a ver a sua esposa jejuando. Começa a ver a sua esposa falando, entregando folheto, curando, libertando. Começa a ver o milagre. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Isso é o desafio. Isso é a fé. É acreditar naquilo que todo mundo desacreditou. É depositar confiança naquele que a sociedade excluiu, naquele que a família rejeitou, naquele que Satanás está mandando você largar e ir com a amante. É isso não. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai transformar, porque Ele me transformou. Porque Ele transformou Saulo. Porque Ele transformou tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus. Isso é ter fé. Isso é a fé que o mundo não entende, mas nós compreendemos. Porque Deus, o Senhor Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Não estão vendo o seu marido convertido, não estão vendo o seu filho convertido, não estão vendo a sua esposa diante do Senhor, mas pelos olhos da fé você já está vendo. Pelos olhos da fé você está vendo um milagre na sua vida. É assim que nós temos que prosseguir. É assim que nós temos que seguir ao Senhor Jesus. Como que eu quero andar com Jesus?
O Jesus que abriu o vista ao cego. O Jesus que falou para aquele centurião: vamos lá que eu vou até a tua casa, sua filha não está enferma. E o centurião falou: não, Senhor, o Senhor pode ficar aqui, basta uma palavra sua, porque eu creio. Como que eu vou seguir ao Senhor Jesus se eu não acredito nos milagres? Como que eu vou seguir ao Senhor Jesus? Como que eu vou seguir se eu só vejo milagre na casa dos outros? Como que eu vou seguir a Jesus duvidando das obras dele? Como que eu vou seguir ao Senhor Jesus se eu estou duvidando da minha conversão? Não dá para seguir ao Senhor Jesus dessa maneira. Não dá. Porque o mundo tem colocado uma cruz. Para que sofrer? Para com isso. O evangelho é moleza. Vem para Jesus que ele tudo resolve. Está fumando? Não, vinde a mim como estáis e permanecer. Portanto, está lá na casa de Deus. Pode continuar fumando, pode continuar bebendo. Jesus não falou isso. Jesus falou lá em 1 Coríntios, glórias ao Senhor, capítulo 6. Ele falou assim, verso 13: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E ele continua, que nós somos templo do Santo Espírito de Deus. E Jesus falou em Mateus 11, versículo 29. Versículo 29 ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, com Jesus nós temos um jugo, com Jesus nós temos um fardo. Só que a diferença de carregar o jugo de Satanás, de carregar o fardo de Satanás, que é a condenação eterna, é com o jugo de Jesus, com o fardo de Jesus, nós carregamos em si, nós carregamos em Jesus a salvação eterna. Ainda como o salmista falou, aquele que semeia chorando, pode ter uma certeza que ele voltará colhendo, sorrindo. Essa é a palavra do Senhor. Hoje você pode estar carregando o jugo do Senhor, chorando com lágrimas, porque Paulo falou que ele tinha o espinho da carne. Todos nós temos a marca de Cristo. O jugo do Senhor muitas vezes é pesado, traz dor, mas é esse jugo que vai nos causar a salvação. Porque o Senhor falou lá em Apocalipse para João, que lá ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E você vai ver cada lágrima, cada minuto de oração, você vai ver recompensado no Senhor. É isso, é o evangelho. É o evangelho de sofrimento, sim. Só quem é homem e mulher de oração entende o que é você orar por uma pessoa e depois você sentir dor nos corpos, seu corpo todo dolorido, você interceder por alguém e parece que os demônios vêm tudo sobre você. Isso é dor no corpo. Mas Paulo falou: ai de mim se eu deixar de orar por vós, ai de mim se eu deixar de anunciar o evangelho do Senhor. É isso. Isso ninguém quer. No evangelho de hoje, não. Vamos lá, o pastor vai orar, o presbítero vai orar, sim, eles têm que orar. Mas e lá na sua casa? E lá? Será que você tem sido cristão lá como você é aqui? Eis o problema.
Como um irmão contou um testemunho, que 2 jovens, às vezes alguns já escutaram, quem não escutou vai escutar, e quem já escutou faz cara aqui e não escutou. 2 jovens sempre passavam pelo caminho e evangelizavam um jovem. Vão para a igreja, irmão. E ele falava: não, hoje não, estou lendo um livro. Chegava no outro dia do culto, chamava ele novamente. Vão para o culto, uma bênção. Jesus tem vitória para você, Jesus tem milagre. Ele: não, estou lendo um livro. Isso foi indo. Chegou um certo dia, ele falou assim: não vou mais chamar ele não. Toda vez ele me dá a mesma desculpa, que está lendo um livro. E o rapaz falou assim, não, vamos chamar ele, né? Vamos para a igreja hoje? Ele: hoje eu vamos. Por quê? Acabou de ler o livro? Não, hoje acabei de ler o livro. E como é que era o nome desse livro? Que livro é esse? É a vida de vocês dois. Quantas pessoas estão vendo a nossa vida? Quantas pessoas estão aguardando o momento da nossa conversão para ele se render ao Senhor? Quantas pessoas estão esperando a hora certa de você mudar, de você transformar, e ele ir lá e bater na porta da sua casa e dizer: ei, eu quero esse Deus que te mudou, eu quero esse Deus que libertou o seu marido, eu quero. Porque hoje em dia, alguns cristãos, o vizinho fala: eu ser crente, ser cristão igual ele, Deus me livre. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar ao Senhor Jesus. Jesus fala: segue-me. Por que seguir o Senhor Jesus? Porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Senhor Jesus é o único e verdadeiro caminho. Jesus é a única verdade. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é uma coisa que o ser humano não gosta de ouvir, é a verdade. Por isso que Jesus falou lá em João 10,10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Jesus sempre frisando que ele é a vida. Por quê? Porque sem ele nós não somos nada. O ser humano não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade confronta-nos. A verdade confronta-nos. Porque alguns ministérios é pouca palavra e muito louvor. A palavra vai te libertar, porque sem a palavra, como Jesus falou: eu não vou julgar, mas a palavra que eu prego, essa há de julgar. Porque se nós não meditarmos na palavra do Senhor, se nós não meditarmos na palavra, nós vamos para o inferno dentro da igreja. Dentro da igreja nós vamos para o inferno se nós não meditarmos na palavra do Senhor. Se nós não formos de encontro com a verdade que é o Senhor Jesus. Esse é o desafio. É negar as vontades que antigamente era comum. Era negar aquilo que o mundo oferece e fala que é prazeroso, e fala que é normal, porque hoje tudo é normal. Daqui uns dias vai estar dizendo que é normal ir para o inferno. Nós não temos que se contentar, nós temos que ficar com a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala? O que o Senhor Jesus fala sobre isso? Nós temos que seguir a Ele. Sabe o que nós vemos hoje? Porque Jesus lá em João 10:27 ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem muitas ovelhas não ouvindo a voz do Senhor. Tem muitas ovelhas ouvindo barulho e achando que é o Senhor, e não é o Senhor nada.
nem o Espírito Santo nada. Se dia postaram um vídeo aí, já antigo, que uma missionária ouviu uma voz, e ela mora lá no Rio de Janeiro, queria sempre, o sonho dela morar na Zona Sul, e ela pregou um jejum de doido lá, fez as crianças jejuar, fez a filha jejuar, e passou alguns meses, algumas semanas, os vizinhos reparou num forte cheiro, e acionou a polícia. Chegou lá, a polícia viu a mulher que ouviu a voz do diabo, estava morta, e as crianças desnutridas, fora de si. Que voz que é essa? Que Deus que é esse? Que jejum de doido é esse? Para casa, para carro. Nós temos que jejuar para matar carne. Nós temos que jejuar para ver a glória do Senhor descer. Nós temos que jejuar, sabe para quê? Para quando as pessoas olharem em nós, fazer igual quando Moisés desceu do monte, as pessoas cobriram os rostos, porque a glória de Deus vai estar em nossas atitudes. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas dizem que é cheia, mas as suas atitudes não é de quem é cheio do Espírito Santo. Nós temos que orar ao Senhor: Senhor, enche do teu Santo Espírito, de uma tal forma que venha refletir nas minhas atitudes. É dessa forma que nós temos que orar. E ele continua, que ele as conhece. As ovelhas ouvem a voz do Senhor, e o Senhor as conhece. Quantas ovelhas estão achando que é ovelha, mas naquele grande dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É a palavra do Senhor. Quantas ovelhas estão achando que a voz é do Senhor, mas o Senhor não as conhece, elas não seguem ao Senhor. E o Senhor fala: aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que o Senhor as conhece, aqueles que seguem ao Senhor, Ele vai te dar a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando eu li esse versículo, esse texto, estava meditando, o Senhor falou comigo: sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Não estão mais arrebatando as ovelhas, tentando arrebatar, tomar as ovelhas da mão do Senhor. É as próprias ovelhas que estão abandonando a mão do Senhor para seguir a vida do mundo, para retornar ao vômito, como cachorro, querendo voltar novamente ao lixo, à miséria, à podridão. As próprias ovelhas estão abrindo mão da vida eterna. E ele fala no versículo 29: meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Mas tem muitas ovelhas saindo da mão do Pai. Tem muitas ovelhas. Como é que, irmão, me prova na Bíblia? Lembra da parábola do filho pródigo? É igualzinho. O filho estava seguro na casa do pai. O filho tinha tudo na casa do pai. Tudo que era do pai era dele. Tudo que era dele era do pai. Mas não estava o suficiente. O pasto do vizinho parece que é sempre mais verde do que o nosso. A atração às coisas do mundo. Parece que esse negócio da Bíblia, que não pode isso, não pode aquilo, começa desde o início. Quando Deus falou para Israel: quando vocês forem para o deserto, não era para você pegar uma mulher de outros povos para se casarem. Não era para você pegarem alimentos, deu lá os tipos de alimento. Não era que Deus estava interferindo na gastronomia, interferindo na roupa deles, no casamento deles. É que Deus sabia o que era melhor. Deus sabia, se ele casasse com outra mulher de outro arraial, eles iriam se dobrar diante dos deuses dele. Mas Deus sempre deixou aberto: aquele que quiser vir de outro arraial e quiser se juntar a nós, pode. Esse é o problema.
é que nós não estamos atraindo as pessoas do mundo para dentro da igreja, mas os irmãos da igreja estão sendo atraídos pelas coisas do mundo, pelos olhos. Porque Jesus falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Esse é o problema. Tem muitos filhos pródigos querendo a liberdade, está achando ruim a casa do pai, mas ele não sabe o que é lá fora. Se ele sabe, por que quer voltar? Por que quer voltar para prazeres de 2 horas, de meia hora, e perder a sua salvação? Tem muita gente saindo da cobertura da mão do Senhor. Não faça isso. Esse é o desafio do seguir ao Senhor, é permanecer no Senhor. Porque lá em Apocalipse fala: aquele que vencer até o fim. Apocalipse não fala aquele que vencer a primeira luta. Apocalipse não fala aquele que vencer até a metade, aquele que chegar até a metade. Na corrida de São Silvestre, só vence quem chega na linha de chegada. Só isso. É assim. É a nossa luta diária. Lá em João 6,37, Jesus fala assim, ó: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem de mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. É isso que nós temos que estar convicto. Fala: não, Senhor, eu estou aqui. Senhor, transforma-me, Senhor. Muda-me, porque do jeito que está, não dá para ficar. Da maneira que nós estamos levando o Evangelho, não dá. Uma coisa é certa: o ser humano consegue fazer uma coisa de cada vez. Todos seguem uma coisa de cada vez. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus fala assim: ninguém pode servir aos 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Ou nós seguimos ao Senhor, ou nós entramos de cabeça, de corpo, alma e espírito no Senhor, ou não dá. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Porque nós não temos como enganar o Senhor. Nós não temos como seguir a outros deuses. Lá em Mateus 26, 56, Jesus fala assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura do profeta. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Essa passagem conta no momento que Jesus é preso. No momento que Jesus é preso, aqueles que seguiam o Senhor foram perseguidos. 2 coisas aconteceriam com aqueles que achassem glorificando ao Senhor, seguindo ao Senhor: era aprisionado e eram executados. Muitos daqueles seguiam, fugiram, abandonaram. Talvez o seu desafio de seguir ao Senhor é que todos te abandonaram, é que a sua dor é forte demais, é que os seus ossos doem. Parece que todo mundo te abandonou, parece que o pastor esqueceu de você, parece que você está como Jesus no Getsêmani. Todos nós um dia iremos encarar o Getsêmani, e ninguém poderá nos ajudar. Nem o pastor vai te ligar, nem o presbítero vai lá oferecer ajuda, nem a irmã. Não é porque eles não querem, é porque aquele momento é só você e Deus. Aquele momento é para te fortalecer,
Aquele momento é para você sair do Getsemane vitorioso. Não decepcionado com o homem, mas saber que a sua única confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e que fez a terra. Todo deserto nós iremos enfrentar. Quando Jesus foi para o deserto ser tentado, e lá ficou 40 dias e 40 noites. Lá não tinha ninguém para consolar. Lá tinha o diabo para acusar, o diabo para enfrentar, para afrontar. Mas ele se manteve na palavra do Senhor. E se você se manter na palavra do Senhor, ao final do deserto, Deus sempre tem um manancial. Ao final do deserto, Deus sempre tem um anjo preparando uma mesa para você e para a sua família. Não retroceda. Não volte para trás. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas permanece do Senhor. Porque em Lucas fala que aquele que tira a mão do arado não é apto para entrar no reino dos céus. Não lance mão do arado. Não saia da presença do Senhor por nada. Como diz lá em João 6,66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Talvez sua situação está te forjando, está te empurrando para retroceder. Talvez a sua situação está te empurrando para abandonar o Senhor, mas não, permanece no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Só assim nós vamos chegar. Só assim nós vamos conseguir obstruir esse obstáculo do desafio. Eu não sei qual é o seu desafio, só que uma coisa eu te digo, que Jesus falou lá em João 14: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ainda que todos se abandonaram, tem um Deus que diz lá em Isaías capítulo 64, verso de número 4. Olha o que ele fala. E enquanto a igreja se coloca de pé, eu vou achando o versículo para encerrar, enquanto o pastor já vai subindo aqui para orar pelas suas vidas. Isaías 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando no Senhor, tem um Deus que está trabalhando em seu favor. Porque o ser humano olha o exterior. Você tem querido visto a mudança do seu marido no exterior, mas Deus não trabalha no exterior, Deus trabalha no interior. É de dentro para fora. Amém? Feche seus olhos enquanto o pastor vai orar, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o Senhor que pode fazer. Os seus filhos saíram dos teus lares, Deus, para prestar um culto a Ti. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, essa luta que tem sido constante, essa luta, Deus, que muitas vezes o diabo fica falando no coração que não vai dar certo, que o diabo fala que não vai fluir, fica falando, Deus, que ninguém valoriza, fica falando, Deus, que as coisas não vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida, que o Senhor, Deus, possa dar paz, que o Senhor, em nome de Jesus, possa curar, Senhor, todo problema, Deus, de saúde, problema nos rins, problema no fígado, no baço, problema na coluna, Senhor, problema, Senhor, na alma. Oh, Senhor, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está sem paz, que não consegue dormir, Pai, que não tem comunhão dentro da casa dela, é uma luta constante, Pai, vontade de sumir, vontade de correr, vontade de largar
largar, Senhor, mas que o Senhor possa fortalecê-la, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ajudá-la, Deus. Oh, Rabadaragachubidaragá, segue-a. Oh, Deus, nós somos dependentes do Senhor, nós dependemos de Ti. Ah, Jesus. Ora, chocamadaraga, mandaragácia, chupideregácia. Nós abençoamos agora, Senhor, em o nome de Jesus. Toda enfermidade sai, toda opressão sai. Oh, Senhor, tudo que estiver enrolado, Pai, esse negócio que não sai, Espírito Santo, Pai, só falta uma assinatura, Jesus. Assina, Deus. Só falta o juiz assinar. Oh, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa não consegue firmar no Senhor, não consegue firmar. Pai, eu quero colocar as pessoas que estão enfermas, Pai, eu intercedo, Deus, para a Síria, aquelas crianças passando fome, Deus. Oh, Deus, eu oro por Israel, aonde, Deus, todos os dias pessoas têm tentado invadir, destruir aquela cidade, matar o teu povo. Oh, Senhor, dá um 16, Senhor abençoado. Desperta o teu povo que dorme. Desperta o teu povo que dorme. Alababarachúria, babaragai. Alababarachupiraragaséria. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não estamos clamando aqui a um Deus morto, não Aparecida, de Padre Cícero. Nós não estamos clamando aqui, Senhor, aos astros. Nós cremos em Ti, Deus. Espírito Santo, nós acreditamos no Senhor, acreditamos no Deus da porta. Ora, choga, pra Maragaxe. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, receba a cura, amado, em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus, receba a providência dEle, receba o amor de Cristo, receba o abraço da sua alma de Cristo, receba a providência dEle. Deus, visita o Lucas, Senhor. Pai, visita as pessoas que estão desviadas, visita a porta 40, visita, Deus, nossos irmãos que são perseguidos de dia e de noite. Pai, visita até a Coreia do Norte, meu Deus, visita a nossa família. Receba o milagre, receba o milagre. Receba o milagre, receba o milagre em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o milagre. Vai convicto que hoje Deus falou com você, que Deus está com você. Nunca deixe o diabo falar o contrário. Jesus está com você. Amém. Aleluia.